Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Patrício, está começando mais uma sessão Brainstorming aqui no seu Spotify, no seu YouTube ou na plataforma de sua preferência. Vamos ter mais uma pequena tempestade de ideias para você, alguns minutos de reflexão. Bom, eu tinha programado um outro tema para hoje, acabei nem divulgando, mas eu iria falar com vocês sobre umas questões de moral, sobre certo e errado, definições desses conceitos. Tinha trabalhado ali um pouquinho de Nietzsche sobre o assunto, né? Mas na última hora acabou me vindo algumas coisas que eu resolvi mudar tudo e falar de outra coisa. Então me acompanha aí, que tá bem interessante essas reflexões. Então vamos lá. Lembrando que se você está vendo isso no YouTube, não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aí no canal para a gente continuar acompanhando todos os nossos episódios. Se você está em outra plataforma, se inscreve aí, assina o canal dependendo de onde você está, né, para acompanhar aí os próximos lançamentos. O Sessão Brainstorming agora é lançado todas as sextas-feiras ao meio-dia. Bom, eu tenho acompanhado a produção de conteúdo de N pessoas nesse período de pandemia. Eu notei que se tornou recorrente para muitas pessoas falar sobre o mal-estar que foi gerado durante esse período, né? Esse período de isolamento, esse período de contenção. Por mais que a gente está num momento agora onde muitas pessoas já nem têm respeitado tanto essa questão que a gente precisa de um resguardo, né? Mas a gente ainda tem muitas pessoas que têm sentido tudo isso, né? Este mal-estar. E dentre as pessoas que falam disso, eu pude identificar aí muitos indivíduos que falam sobre um recorrente estado de tristeza, desânimo, né? Que surge na vida, né? Acabei tendo contato com pessoas que acabaram tendo isso acentuado nesse período e gostaria de falar um pouco disso hoje com vocês. Bom, os relatos que eu vejo são muito semelhantes, né? As pessoas falam sobre esses sentimentos, sobre essas sensações e não conseguem trazer explicações para elas. Elas só surgem e acaba que isso atrapalha todo o dia a dia, tudo que elas tinham pensado em fazer, fica tudo para trás, né? Então eu resolvi falar um pouco disso hoje, sobre pessoas que já falaram sobre isso, sobre se isso é comum, se isso não é comum, se isso é normal, se isso não é normal. Não que esse conceito de normal não seja uma coisa que a gente ainda precisa discutir aqui também, né? Mas sobre a recorrência disso e sobre pessoas que falaram disso. Talvez, se você se sentiu assim, você possa acabar se identificando um pouco aqui e encontrando algumas respostas para tudo isso. Vou começar citando aqui para vocês, vou fazer uma pequena leitura aqui de um trecho de um livro chamado A Náusea, do autor chamado Jean-Paul Sartre. Se você acompanha aqui este podcast, você já ouviu falar dessa pessoa. Bom, Sartre foi uma das pessoas que falou sobre isso, né? E A Náusea é um livro que fala muito de um sentimento de incômodo assim, similar ao que eu venho escutando por aí. Então esse é a primeira citação que eu vou trazer aqui para vocês hoje. É assim: os homens, é preciso amar os homens. Os homens são admiráveis. Sinto vontade de vomitar. E de repente aqui está ela, a náusea. Então é isso, a náusea. Essa evidente e ofuscante. Existo, o mundo existe e sei que o mundo existe. Isso é tudo. Mas tanto faz para mim. É estranho que tudo me seja tão indiferente. Isso me assusta. Eu gostaria tanto de me abandonar, de deixar de ter consciência da minha existência, de dormir. Mas não posso. Sufoco. A existência penetra em mim por todos os lados. Pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E subitamente, de repente, o véu se rasga. Compreendi. Vi. A náusea não me abandonou. E não creio que me abandone tão cedo. Mas já não estou submetido a ela. Já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu.
Bom, aqui o personagem do Sartre no livro, né, ele fala, se eu não me engano, ele é um historiador. Vamos verificar juntos aqui agora, só para eu não estar falando besteira para vocês. Eu sou péssimo em decorar esses detalhes, sabe? Vamos lá. Enfim, enquanto eu vou indo aqui, eu espero que vocês tenham notado sobre como o Sartre está trazendo aqui um incômodo que esse indivíduo sente, né? Sobre o que ele sente, sobre uma situação que ele vive, né? Onde ele fala que se ele pudesse, ele evitaria tudo isso, e ele percebe que ele não consegue evitar tudo isso que ele sente. E se sente mal por isso, assusta ele sentir isso, assusta ele pensar nas coisas que ele pensa, assusta ele querer o que ele quer. Então tudo isso tá ali nesse turbilhão que esse indivíduo sente, e é isso que ele vai chamar de náusea, né? É uma espécie de desânimo, de falta de vontade, de estranheza com o mundo, de necessidade de isolamento, ou até de aquietamento, né? Dessa questão de querer dormir, de querer desaparecer, que é uma coisa recorrente que a gente escuta hoje também. Então o Sartre e os psicólogos existenciais, né, que vêm desse lado do existencialismo, os filósofos também dedicados a isso, vão entender essa sensação, esse episódio, esse contexto como essa náusea, né? Só contextualizando para vocês, a história se passa na França, tem um narrador personagem chamado Antoine Roquentin, um historiador letrado e viajado que se instala em uma determinada cidade para escrever a biografia de uma figura histórica, né, que viveu ali durante o século XVIII. Ele se decepciona ali com o trabalho que ele está fazendo, desanima daquilo, e aí onde ele passa a experimentar essa situação toda. Ele vai ali contracenar com o indivíduo que é o contrário dele, então digo para vocês até que é uma leitura muito legal de se fazer, viu, gente? Essa da náusea. Então vamos repassar juntos aqui esse trecho e algumas partes legais, algumas partes que chamam a atenção e falar sobre elas. Bom, a primeira coisa que ele fala que me chama a atenção é que, de repente, essa náusea tá ali, né? Mesmo com o quanto as pessoas são admiráveis, o quanto você precisa amar as pessoas, ela vem, né? Então, ele chama ela de evidência ofuscante, né? Pergunta se ela é isso. Então, ela tá ali, é uma coisa que o ofusca, né? E ele afirma sobre a existência das coisas, do mundo, e que, ou seja, tudo ainda continua girando, as coisas continuam caminhando e as coisas não param porque ele está se sentindo assim, né? Mas mesmo assim, mesmo você vendo o mundo à sua volta andando e você se sentindo mal dessa maneira, parece que existe uma certa indiferença que ele vai dizer aqui. Então, tudo bem, né? E ele vai falar exatamente isso. É estranho que tudo me seja tão diferente. E quando ele se dá conta dessa indiferença, ele se assusta, né? Vai dizer que isso é assustador. Você perceber que tanto faz o que está acontecendo à sua volta. Depois vem a questão de abandono, onde ele vai falar que gostaria de se abandonar, de deixar de ter consciência da própria existência e de dormir. Esse trecho é muito recorrente, também a gente vê em diversos discursos hoje, né? Tanto enquanto terapeuta, tanto consumindo material, como eu digo para vocês, né? Tenho um hábito de consumir muita coisa na internet, vídeos, podcasts, etc, blogs, né? Então as pessoas gostam de compartilhar suas experiências pessoais, assim como eu tenho feito aqui com vocês. E a gente vê falar sobre isso, né? Quantas vezes você quer dar uma desligada nas coisas. E ele tá falando disso aqui. E se afastar de tudo isso que o penetra, né? Que ele vai falar aqui, que essa existência que o cerca, o penetra. Esse mundo à sua volta. E ele percebe depois, ele compreende
quando ele vê que essa náusea não passa, que existe talvez um certo alívio, mas que isso volta, que ela não é simplesmente uma coisa que vem e vai. Não é um estado psicopatológico que pode ser resolvido. É uma coisa que faz parte dele, né? Então o grande ponto aqui é essas 4 últimos pontos aqui. A náusea sou eu, não é? Então veja bem, ele percebe que sentir isso faz parte dele. E eu também tenho notado que algumas pessoas têm percebido quanto esse sentimento de mal-estar faz parte delas, né? É parte de algumas pessoas sentir isso de vez em quando. Então, comece a pensar sobre o seu mal-estar, talvez. Se você já sentiu alguma coisa semelhante, se isso é recorrente para você, né? Então, o quanto isso te atrapalha, o quanto se assemelha ao que eu estou falando aqui, né? Para a gente poder tentar encontrar um caminho legal, ok? Eu separei aqui mais 2 pontos para a gente discutir. O outro é de um outro autor chamado Arthur Schopenhauer, e ele fala assim, é um trecho bem curtinho esse. Assim, pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo naquilo que não se tem, é ausência, privação e sofrimento. Sobretudo se considerado o fato de que a satisfação duradoura e permanentemente objeto algum do querer pode fornecer. Então o Schopenhauer ele já vai ter uma noção diferente aqui, um autor diferente, obviamente, né? Mas é um outro ponto que eu acho que quando a gente junta tudo, elas vão ser complementares, sabe? Então de que a gente vive nós temos um funcionamento de querer muitas coisas e de que existe ali um movimento para você conquistar aquilo que você quer, né? Então você tem um sofrimento até a conquista. Depois você conquista. Depois você talvez perceba que talvez você não queria aquilo. Talvez não era o que você pensava. Ou passa algum tempo e tudo bem, já cheguei aqui, e agora? Né? E se estabelece ali desligamento daquele desejo e a compreensão de um novo, né? A delimitação de um novo norte. Então, a gente pode dizer assim que na vida a gente sempre está nesse movimento, nesse pêndulo, né? Entre querer, pegar movimento até o que se quer, depois você já não quer mais e você volta. Então, isso gera sofrimento, isso gera mal-estar, né? E isso é normal, né? Todas as pessoas vão passar por isso. Então esse ponto de Schopenhauer acaba sendo interessante para as pessoas que de repente acabam se sentindo assim. Então, nossa, mas tá tudo dando certo, tá tudo onde eu queria, mas eu não tenho me sentido bem. Talvez a gente esteja falando de uma coisa nesse sentido. E também separei aqui uma pequena citação do Nietzsche. Tem um trechinho que ele vai dizer assim que não há razão para buscar o sofrimento, mas se ele surgir em sua vida, não tenha medo, encare-o de frente com a cabeça erguida. Eu sei que para quem não tem o costume de ler Nietzsche e só conhece a fama dele por aí, seja estranho uma frase como essa, que mais parece extraída de um livro de autoajuda. Mas não se assuste. O Nietzsche é um cara que na sua obra trata muito do sofrimento humano e o encara com um certo otimismo, do meu ponto de vista pelo menos, né? De que ele faz parte da vida, de que precisamos enfrentá-lo. E eu já falei bastante sobre isso lá no nosso primeiro episódio, né? Por que nós sofremos, como enfrentar o sofrimento. Então dá uma olhada lá no primeiro episódio se você não escutou, que tá bem legal. Por que sofremos, se eu não me engano. Bom, então, gente, o que a gente está botando pra gente aqui esse sofrimento vai surgir, esse mal-estar, essa dor, o que seja. Mas você tem ferramentas para lidar com isso. Você tem formas de agir com isso. E isso é parte aí do seu futuro, isso é parte da sua vida. Não necessariamente dor, tristeza precisa se tornar um sofrimento, né? Se você aprender a lê-las, é o que elas querem dizer para você. E agora, contextualizando o que a gente vive hoje, a gente também precisa pensar nas situações onde nós estamos. Como eu dizia, nós estamos isolados, nós estamos distantes das pessoas, muitos de nós que gostaríamos de estar, né, perto. Nós estamos talvez afastados das coisas que gostaríamos de fazer, dos lugares que gostaríamos de ir.
não tem como isso não gerar algum estado de mal-estar nas pessoas, né? Nas que realmente assumiram esse compromisso de, em prol da saúde sua e dos outros, ficar mais em casa, evitar saídas, etc, etc, de não ter algum mal-estar com isso, não é? Então, se você se tornou talvez improdutivo um pouco, se você passou a se sentir um pouco pior, olha, não tem problema, né? Eu acho que talvez a grande questão esteja na cobrança que muitos estão se colocando nesse período. Percebo um grande movimento de, nossa, você precisa produzir mais porque você está em casa, então em casa a gente produz mais. Então, se você tem 10 minutos sobrando, faz um curso, se você tem meia hora sobrando, faz outro curso, faz curso no sábado, no domingo, no feriado, faz curso à noite, estuda, trabalha. Mas se a vida não é assim quando a gente não tá fora de casa, quando a gente tá fora de casa, quando a gente tá no trabalho, porque tem que ser assim agora, né? Quando a gente tá vendo uma situação de uma crise extrema de saúde, uma crise mundial, só no nosso país a gente tem 100 mil mortos, né? A gente convive com notícias horríveis todo santo dia. Isso tem um impacto natural nas pessoas e a gente precisa começar a compreender e aceitar o que isso causa na gente. Mas, Patrícia, eu tô bem, eu não senti nada disso e eu gosto dessa rotina de produzir muito e tudo bem também, né? Mas a gente não pode impor a verdade de um indivíduo ou de alguns para todos, né? E nem de um lado para o outro, nem do outro para um. Então não tem por que não aceitar. Tem algumas pessoas que vão ter suas dificuldades, seus medos e tudo bem. Mas, Patrícia, eu tô num nível, assim, desse sofrimento, desse mal-estar que tá muito elevado. Tem me incomodado demais, eu não sei o que fazer. Bom, meu amigo, eu, enquanto profissional da saúde mental, só tenho um caminho a te indicar. Procure um psicoterapeuta, procure uma pessoa para conversar sobre isso, uma pessoa que vai ter a técnica necessária para te ajudar a desvendar o que está acontecendo, para encontrar o caminho para resolver essa situação, para você se sentir melhor, ok? Bom, gente, por hoje é isso. Eu separei aqui mais um pequeno poeminha acreditado ao Fernando Pessoa. Eu fiz uma pesquisa e não achei exatamente de onde isso saiu, então talvez não seja dele, mas eu acho que vem bem de encontro à nossa conversa aqui de hoje. Então, vou lê-lo a vocês. Ele diz assim: nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, toma a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha. Que haja montanhas e planícies, quando haja rochedo e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja, né? Então, como eu disse, isso é acreditado ao Fernando Pessoa. Se você sabe de quem é esse texto, se não for dele, por favor, eu adoraria saber, você pode me avisar. Para quem gostaria de falar sobre o assunto, sugerir um tema de podcast, vocês podem falar comigo pelo Instagram, no @patriciolauron, com M no final. Bem fácil de encontrar, então vai lá, me segue para acompanhar nossos materiais. Eu solto algumas produções sobre psicologia por lá também, então serão muito bem-vindos. E também me mandam lá uma mensagem que a gente conversa sobre um tema que você gostaria de ouvir, sobre talvez uma pessoa que você gostaria que eu convidasse para a gente conversar aqui, ok? Ou se quiser falar um pouco mais sobre algum dos temas aqui, dar um feedback, a gente está sempre aí, beleza? Então agradeço a todos que ouviram até agora e até a próxima.